Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gilberto, essa aqui é minha esposa Ana Paula. e nós estamos aqui hoje em nome do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis, para mais uma palestra do nosso Evangelho. É uma palestra edificante que nós vamos falar de um tema bastante interessante e antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos sobre a campanha que nós estamos fazendo aí da arrecadação, uma campanha de amor, uma campanha solidária, em que todos vocês, principalmente vocês, estão nos ajudando muito, com doações de roupas, alimentos, dinheiro, inclusive do coração, que é para quem não pode colaborar. E sábado, graças a Deus, nós fizemos um trabalho intenso com o que foi arrecadado e nós vamos agora botar a mão na massa, vamos distribuir para todas as pessoas necessitadas e carentes, moradores de ruas, são orfanatos, casa de Francisco de Assis, enfim, quem se fizer necessário nós estaremos doando tudo que foi dado de coração por vocês. E hoje é o dia do nosso Evangelho, que ocorre de segundas e quintas às 8h30. E para explicar um pouquinho melhor, o dia do Evangelho nós escolhemos um tema onde possamos trabalhá-lo, discutindo um pouquinho melhor sobre o assunto. E após o Evangelho, às 9h15, nós damos continuidade ao nosso trabalho remoto, juntamente com os mentores e os trabalhadores do GEAFA, onde são atendidos todos os pedidos e auxiliamos em forma de vibração. Então, esses pedidos eles podem ser efetuados pelos nossos canais online, né, Gil? Que seria, no caso, o Facebook, Instagram, e não deixe de anotar, o nosso e-mail é contato.geafa@gmail.com. E eu peço que vocês também acompanhem a gente através do YouTube, onde estará disponibilizado esse material na página do GEAFA. Você chama GEAFA e todos esses vídeos que nós estamos gravando, né, do Evangelho, tira um tempinho, convida um amigo, chame-os para poder compartilhar com a gente esse pensamento do Evangelho, tá bem? E dê um like. E dá um likezinho, né? Se inscreve. É isso aí. Bom, Paulinha, então você faz a prece de abertura para nós agora, Paulinha? Então vamos fechar nossos olhos agora nesse momento, agradecendo a Deus, e a Paulinha fará a oração em nome de todos nós nesse momento. Pai misericordioso, que és toda bondade, te agradecemos pela vida, te agradecemos por este momento, por tantas oportunidades, por estarmos aqui para mais um aprendizado, no intuito de nos tornarmos melhores. Pedimos aos bons espíritos e aos mentores da nossa Casa GEAFA para que nos auxiliem nesse Evangelho, para que ele seja esclarecedor, para que ele possa trazer paz, amor e esperança no coração de todos nós. Então vamos dar início ao nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, neste sentido, gente, nosso tema de hoje é um tema bastante interessante, onde nós vamos falar, o tema é antes de amar ao próximo como a ti mesmo. Nossa, que interessante, né? Então, o que nós queremos dizer com isso? Sem o conhecimento de nós, não há uma reforma íntima. Se a gente não se conhece, como é que nós vamos nos avaliar se estamos evoluindo nesse planeta de provas e expiações, né? Antes de começarmos a falarmos sobre o tema em si, eu queria voltar um pouco lá na época da Grécia Antiga, em que a filosofia começou a estudar sobre o comportamento humano, né? E um dos mais conhecidos filósofos da época foi Sócrates, que disse a famosa frase: conhece-te a ti mesmo, né? E se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo e da verdade, né? Para o pensador grego, conhecer
Sim, é um ponto de partida para uma vida equilibrada. Talvez não imaginasse o alcance dessa sua proposta. Olha só que interessante esse raciocínio. Sócrates levava a cada um de nós, dos seus interlocutores, a refletir sobre a si mesmo, no sentido de tomar a consciência das suas próprias falhas, suas próprias faltas, e com isso adquirir o verdadeiro conhecimento. Como o conhecimento tinha relação com o bem, quanto mais a pessoa sabia, menos mal ela praticava, né? Então, o que Jesus pensava sobre isso? Jesus deixou claro que somos nós, quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir nosso objetivo maior, a plenitude do amor, após cumprirmos todas as etapas evolutivas passo a passo. Somos seres em constante evolução, isso segundo o Espiritismo, e para tanto precisamos responder a algumas questões básicas, né? A primeira pergunta que nós vamos fazer para nós refletirmos agora, neste momento, é: quem somos nós? Né? E aí nós pesquisamos, analisamos e dizemos o seguinte: somos espíritos únicos e eternos, filho de um mesmo Pai, sujeito às mesmas leis, direitos e obrigações, e que partimos do mesmo princípio, usando do livre-arbítrio para a evolução, vida após vida. Somos o resultado das nossas escolhas sobre tudo aquilo que conhecemos e gostamos. E quando refletimos quem somos nós, chegamos à seguinte conclusão: que não há pessoa mais desconhecida para nós mesmos do que nós. E Verdade. para piorar, né, a nossa percepção a respeito da nossa pessoa é muito deturpada, porque nós não nos conhecemos e não fazemos aquela análise dos pontos falhos que precisamos melhorar. E quando nós pensamos, Paulo, inclusive adicionando essa questão, nós adicionamos essa falta de conhecimento por justamente nós não pararmos para poder refletir sobre todas as nossas atitudes, também porque nós acabamos causando muitas faltas devido ao conhecimento. Então, isso nos remete a cometermos diversos erros no dia a dia nosso, né? Então, por isso que é importante nós sabermos por que estamos aqui, por que reencarnamos. E quem somos nós de fato, né? Bem, para responder um pouco mais, para refletirmos um pouquinho mais sobre o assunto, a outra pergunta é: o que fazemos aqui? Né? E pode falar o que nós fazemos aqui, então. Então, nós estamos aqui para evoluir. E para isso, o que nós temos que buscar? A nossa melhora. Através do quê? Da reforma íntima. Mas sabemos que ela só vai acontecer de fato, eficientemente, né? Se nós alinharmos ali o que conhecemos de nós mesmos, quem somos nós. Inclusive, Paula, a reforma íntima é algo que as pessoas comentam muito, falam bastante, mas não é algo tão simples, né? Exatamente. É fácil você fazer a reforma íntima? Não. E ela não vai ser eficiente se você não se conhecer. Exatamente. E nós temos que usarmos do conhecimento, do aprendizado e automatizar valores positivos que nós iremos carregar para a nossa vida. Bom, e somos seres imperfeitos e muitos de nós viemos aqui para nos harmonizarmos no que falhamos outrora. Desta forma, que por muito reencarnamos na família de espíritos os quais já convivemos em vidas anteriores. O que eu quero dizer é: nada é por acaso, não existe o acaso. Se nós queremos crescermos como espíritos e evoluirmos compulsoriamente, nós temos que depararmos com tudo aquilo que nos falta. E isto
nós temos que reencarnarmos novamente, por muitas vezes, nas mesmas famílias, no mesmo plano familiar espiritual, porque ali está o que você vai precisar para a sua evolução, para o seu crescimento, né? Bom, e a próxima questão é conhecendo a nós mesmos. Olha só que interessante esse ponto. Conhecer a si mesmo consiste justamente neste olhar interior que nos permite descobrir quem realmente somos, né? O que queremos e quais as razões e as motivações do nosso comportamento perante a vida e as pessoas. Por outro lado, nos possibilita desvendar nosso lado negativo, né? E que incentiva a buscar meios para a superação, porque em nós encontra-se tanto a causa como a solução para os nossos problemas. Então, a gente sempre cita, eu já citei isso no momento intimista anteriormente, na questão que está no Livro dos Espíritos, a 919, que Santo Agostinho nos orienta, né, a fazer uma análise diária do nosso comportamento. E ao fazermos essa reflexão sobre aquele dia, de nossas atitudes, pensamentos, nós vamos nos acertando, vamos colocando em prática aquilo que a gente vê que é o correto e vamos melhorando as falhas que tivemos. Exatamente, por isso que muitas vezes nós ficamos apontando para as pessoas as falhas das pessoas, os erros das pessoas. Tomem cuidado, porque Jesus falava que você apontar um dedo, deve ter uns 10 apontando para você. O que achamos de inadequado no comportamento e na forma de ser dos outros costuma estar em nós à espreita da primeira oportunidade de se manifestar, e a vida nos apontando, olha você aí. Isso quer dizer que muitas vezes aquilo que as pessoas, que incomoda nas outras pessoas em você, provavelmente é aquilo que você tem para evoluir, para poder crescer, não é, Paulinha? Exatamente. Muitas vezes a gente tem, né, essa triste mania de julgar as pessoas. Só que aquela atitude, o modo de ser daquela pessoa, às vezes é algo que existia ali em nós, né? E de repente pode se manifestar novamente. É igual aquelas velhas manias que muitas vezes está guardado dentro do seu interior, no seu subconsciente, e ele pode voltar à tona a qualquer momento. Por isso que paramos e teremos que realmente pararmos para refletirmos e pararmos de julgarmos aos outros. Sim, e refletir sobre você mesmo, sobre suas atitudes, né? Essa fase, para que se torne útil e eficiente no conhecimento de nós mesmos, exige um pouco mais de humildade, inteligência e aceitação. As pessoas que imaginamos não gostar de nós são importantes para que nos conheçamos melhor, pois apontam a nossa falta de qualidade pessoal, às vezes com precisão cirúrgica. Algumas das nossas características da personalidade e alguns padrões de atitudes que imaginamos não ser bem aceitas pela sociedade são ignoradas por nós. Agimos como se elas não nos pertencessem, né? Na ânsia de sermos amados, distorcemos nessa nossa realidade. Não se compare às outras pessoas, pois o DNA é único no plano espiritual. Então, quando a gente fala que muitas vezes a gente depende do outro para evoluir, nesse sentido, que através do outro, muitas vezes você percebe o que você está falhando. Justamente aquelas pessoas que você até imagina que não gosta de você, elas têm mais coragem de apontar algo que está errado em você. Então, pensando assim, todos nós poderemos refletir que somos seres, quando nós falamos que nós temos um DNA único no plano espiritual, isso soa que cada pessoa é um ser individual,
Cada pessoa está no seu tempo de evolução. Cada qual no seu tempo de conhecimento, cada qual vai estar individualmente aprendendo a evoluir. E é muito importante que tenhamos sempre os parâmetros do que é certo e do que é errado. Outrora nós estamos num planeta de provas e expiações, onde existem muitas faltas e elas servem, infelizmente, de parâmetros para a gente evoluir e poder ajudar os próximos a evoluir também, né? Bom, aí temos uma outra questão bastante interessante, que é, continuando a nossa reflexão, aprendendo a se amar. Nossa, que dificuldade. A gente acha que sabe que se ama, né? Mas, na verdade, nosso jeito de amar é um pouco diferente, né, do que deveria ser efetivamente. Quando falamos em amar a si mesmo, por muitos pode soar como uma coisa egoística, narcisismo e até vaidade, né? Jesus, ao dizer amar ao próximo como a ti mesmo, ele quis dizer do respeito, do direito à vida e à felicidade que todos nós merecemos. Então, quando falamos da maneira, né? Da maneira como devemos amar, não é o correto, e sim a intensidade. Porque a maneira é algo que a gente faz de qualquer forma. Já a intensidade é aquilo que a gente aplica o que há de melhor em nós. Então, a gente fala o seguinte, que aquele que não se ama, ele não vai ser capaz de amar ninguém. Porque a gente sempre tem que pensar naquilo, de fazer para o outro aquilo que queremos que façam a nós. Isso entendeu? Mesmo. Isso mesmo, Paulo. Inclusive, tem aqueles tipos de coisas que nós falamos, a maneira e a intensidade é o termômetro dessa situação para que a gente possa começar a aprender a se amar. Porque muitas vezes você faz para você mesmo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, muitas vezes, você não pode esperar um resultado positivo sobre aquilo que você imaginou que o resultado final não vai ser sempre aquilo que você imaginou que fosse sair. Como se tal você fizesse uma receita de bolo e você fizer aquilo ali de qualquer maneira. Você acha que o resultado vai ser o mesmo? Com certeza não. Então, agora se você faz aquilo dedicado, com intensidade, com muito amor, com muito carinho, não tenho absoluta certeza que não só você, mas o plano espiritual, o seu mentor, estará te apoiando e te ajudando a chegar naquele seu resultado. Os nossos serviços, os nossos trabalhos de caridade, eles são feitos com muita intensidade, né? Aplicado-se a todos os valores de cada um dentro do seu grau de evolução, nós, por muitos, conseguimos atingir nossos objetivos ao máximo de pessoas possível. E essa questão da intensidade, ou de qualquer maneira, ela está relativa ao nosso conhecimento, porque a gente, com a medida que a gente vai tendo o conhecimento do se amar, por muito nós nos conhecemos cada vez mais e podemos praticar isso com muito mais intensidade para quem que se fizer necessário, para as pessoas que se fizer necessário. E desta forma, os resultados sempre serão os melhores possíveis, tá certo? Bom, de início ao pensamento, e nós vamos achar algumas boas qualidades, isso é, um bom começo. Vamos aos poucos enxergando mais e vamos nos sentindo melhores. A análise diária é muito importante, pois cada dia vamos percebendo que estamos melhorando e vamos enxergando isso, né, Paulinha? Então, tem um livro do Divaldo Franco, né, que ele psicografou pelo espírito da sua mentora Joana de Ângeles, que chama Vida Feliz. E nesse livro retrata muito bem isso. A importância de você se amar. Porque a gente sabe que isso não é fácil. Porque nunca a maioria das pessoas não param para pensar nisso, para fazer essa reflexão.
E no livro ela deixa bem claro assim que esse amar a si mesmo faz parte do que você vai conhecer do que é o amor verdadeiro. Porque muitas vezes a gente vê guerras, até mesmo as pessoas tirando suas próprias vidas, justamente por essa falta de compreensão do amor. E a gente pode até dizer que a falta do amor que é o grande mal que existe no mundo. Inclusive, Paulinha, eu posso até acrescentar um pouco mais, dizendo: quem não se ama está perdendo muito tempo de se evoluir. Porque o se amar é uma questão simples, não estou falando que seja vaidade. O se amar é você se valorizar como pessoa e principalmente ser um reflexo para as demais pessoas também amar você e ela também poder servir como um espelho para a evolução terrena, né? Exatamente. E às vezes não é fácil. Muitas pessoas se sentem tão sem valor, desanimada, incapazes. Não é vergonha, não é desmérito nenhum pedir ajuda aos profissionais, até mesmo, por exemplo, na parte psíquica, quando tem um problema psicológico, quando é encarnado, né, problema carnal, a gente pedir uma ajuda de um psicólogo, e pedir uma ajuda ao plano espiritual, uma casa, tem várias casas espirituais, né? E nós do Java estamos sempre abertos, de coração aberto, para ajudar quem se fizer necessário nesses momentos tão difíceis, né? E que muitas vezes pelo cansaço mental, o dia estamos bem, outras vezes não estamos muito bem, mas certamente nós pelo menos tentamos, incentivamos a encaminhar as pessoas que terão muito mais vontade do outrora a se amar e se gostar e a tratar bem essa matéria que veio para você gratuitamente. Você terá que cuidar dela, né? Tal qual você cuidaria de um filho seu, de um objeto seu, né? Não é de qualquer maneira, é com muita intensidade e com muito amor. Amar a si mesmo é um instrumento de equilíbrio íntimo, uma proposta de crescimento e evolução, né? Por esse motivo que você tem que fazer aquele exercício diário que Santo Agostinho nos ensinou tão corretamente, né? E isso é desde o início que você acorda, desde o início do dia. Você tem que acordar com aquele pensamento positivo, agradecendo a Deus por tanta oportunidade, por mais um dia. E, assim, às vezes esse dia não vai decorrer da forma que você imaginou, né? Mas você, com seus pensamentos positivos, com as suas atitudes boas, pode modificá-lo. E tem aquele momento que você tem que dar uma paradinha no dia, né? Tem que dar uma respirada. Vamos respirar. Dá uma respirada, faça uma leitura, num momento íntimo seu, você dá uma desacelerada, se reharmoniza mentalmente, respira novamente e veja, nossa, eu não mereço me maltratar. Calma, deixa eu me ajeitar, eu não preciso judiar de mim mesmo, porque eu me amo, né? Não sendo assim, é uma metáfora, mas... Tem até a música. Tem até uma música lá, eu me amo, né? Então não vamos judiar de mim mesmo, né? Então, nós tivemos que esse momento não é só um reequilíbrio dos seus pensamentos, da parte carnal, mas principalmente do espírito, né? Onde seu coração desacelera, volta aos batimentos normais e você tem melhores fluxo, né, de pensamentos e você consegue refletir melhor sobre o que você está fazendo ou aparecem as melhores ideias para você encontrar uma solução para aquela dificuldade daquele momento, né? E isso com muito amor, com muita paz, resiliência é uma palavra bastante interessante que nesse momento nós temos que ter, porque à medida que nós temos que ser resilientes, ou seja, não encontrar caminhos para que a gente possa superar todas as nossas dificuldades, enfim, várias ações, nós temos vários antídotos
para todas as maledicências terrenas. Basta a gente realmente parar e colocá-las em prática, né? Por isso que é importante a gente escolher aquilo que é bom para nós, né? Aqueles pensamentos que nos façam felizes, fazer coisas que nos deixam felizes, estar com pessoas que nos façam sentir bem e até na própria alimentação, né? Você ter uma alimentação adequada, leve, porque essas sensações boas que vão fazer você ter vontade de viver, vontade de se modificar, de crescer espiritualmente. Exatamente. Inclusive, é um exercício bastante interessante para você mesmo é você, ao deitar-se, fazer uma oração para que você tenha uma noite excelente de sono e para que o seu perispírito possa ir em lugares edificantes de ensinamento, para que no outro dia o seu corpo esteja descansado, com muita vontade de querer continuar a viver. Por isso que o sono é muito importante. Você ter uma noite tranquila, onde você possa, às vezes, estudar e às vezes trabalhar também. Porque nós estamos aqui evoluindo e na medida que você vai se melhorando, você vai tendo essa oportunidade de colocar em prática, mesmo durante o sono. E nós temos uma máxima que nós não podemos esquecer jamais, que Deus nos ama e ama todos os seus filhos. Isso é muito importante, né? Bom, gente, então vamos caminhando para a nossa conclusão, né, do roteiro final da nossa palestra, e dizendo que o universo conspira a nosso favor, graças a Deus. Então o Espiritismo diz: amais a si mesmo, dê-se oportunidade de ser feliz, torne-se feliz, viva hoje, aqui e agora. Aproveite cada instante da sua vida, lembrando-se que o ponteiro do relógio não voltará nunca mais na mesma circunstância. Cada momento tem a sua importância. Não deixe passar. Quanto mais conhecemos as inúmeras possibilidades do amor, mais o compartilharemos e, por conseguinte, maior será a nossa compreensão e respeito dele. Exatamente. E assim, quando você começa a olhar para você mesmo, você vai se aceitando como você é. Porque você vai enxergar que você pode corrigir essas imperfeições, que elas são temporárias. E que a cada dia, com seu esforço, você pode se tornar uma pessoa melhor. E fica mais fácil para você amar o seu próximo, para você colocar em prática a empatia. E assim como Jesus já dizia, agora faz todo sentido, depois dessa nossa reflexão, desse nosso bate-papo, dizer: amai ao próximo como a ti mesmo. Meus queridos, queremos realmente que vocês reflitam sobre todo esse nosso bate-papo e coloquem em prática desde já, não perca um segundo, como foi dito. Eu só quero falar uma coisa: ame a Deus, ame a você, ame a seu próximo e ame a vida. Fique com Deus. Obrigado, companheiros, obrigado, amigos, irmãos. E vamos para fazer a nossa oração final para a gente selar esse nosso encontro, ok? Então vou pedindo a todos que fechem seus olhos, abra sua mente e seu coração, para que a gente possa estar recebendo do nosso Pai Maior toda a luz e energia que se fizer necessário para o nosso fortalecimento espiritual, mental, corporal. Agradecendo ao plano maior, aos nossos mentores e amigos, encarnados e desencarnados, que aqui estiveram presentes na data de hoje. Dizendo que somos muito felizes e gratos por termos Jesus como nosso Mestre e nosso Pai Deus, que a todo momento o visitamos sem ter hora marcada, para as nossas alegrias, para as nossas tristezas,
para as nossas conquistas e para principalmente nossa evolução. Evolução na parte do amor, uma evolução na caridade. E assim, meus irmãos, agradecendo que estamos, espero que vocês tenham uma excelente semana de muito amor e reflexão sobre a si mesmo. E que Deus acompanhe vocês todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Fique com Deus.